Olá, turma do primeiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Gerran e bem-vindos a mais uma aula de artes. Turma, na última aula damos continuidade, começamos a falar sobre a arte no Antigo Egito e hoje a gente vai dar continuidade. Eu vou voltar aqui no tema para a gente não perder o fio da meada, tá bom? Vamos lá, a arte no Antigo Egito, arte egípcia. A arte egípcia nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo e está ligada às religiosidades, visto que a maior parte de suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas se manifestam em temas religiosos. Assim, o interior dos templos, bem como as peças ou espaços relacionados com o culto aos mortos, eram artisticamente elaborados. Os túmulos são um aspecto mais representativo da arte egípcia. Isso porque os egípcios acreditavam na imortalidade da alma, em que ela poderia sofrer eternamente caso o corpo fosse profanado. Daí decorre esse modelo de mumificação, que é que tem caráter monumental do local onde as múmias elas são enterradas, que eram colocadas em túmulos cujo objetivo estava voltado para protegê-las pela eternidade. Aqui temos a imagem de uma múmia, tá? Múmia real. Se não me engano, essa múmia está no Museu do Louvre, ou é no Museu do Louvre ou no Cairo. Vamos lá, a gente vai falar também um pouquinho sobre a arte funerária na era de extrema importância do Egito Antigo, A gente acabou de falar aqui em cima, na verdade, que a arte funerária ela era de extrema importância no Antigo Egito. Como a gente pôde ver e vocês assistindo naquele filme, muita gente gostou, muitos não gostaram, mas acredito que o filme foi didático, digamos assim. Tem muita fantasia, mas achei interessante passar por vocês aquele filme. Vamos lá. Atrelado a essa questão do enterro das múmias, a gente tem a pintura egípcia, porque os sarcófagos eles eram pintados, decorados com representações do cotidiano do morto, da múmia, seja ela escrava ou imperador, ou imperatriz, princesa, enfim. Vamos lá, falando sobre pintura egípcia, o faraó ele contratava artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides, que viriam a ser os seus túmulos. Essa pintura ela era detalhada com a história da vida deles e seu entorno, seus familiares, sua forma de viver, de agir, de pensar, de modo que essa arte registrasse parte da história do Egito também. Aqui a gente tem uma pintura de 4,4 mil anos encontradas na tumba da sacerdotisa Hektpet. Representam a sociedade da época. Nessa sociedade, a arte ela era produzida de forma padronizada e não dava espaço para a criatividade. Ou seja, se eu fosse um artista egípcio, eu certamente ia ser jogado no Rio Nilo, para os jacarés comer. Para os jacarés é ótimo. Para os jacarés comer. Ou eu seria escravizado, sei lá. Algum tipo desse aí, alguma coisa ia acontecer. Mas vamos lá. Nessa sociedade não nos permitia a criatividade, porque era muito padronizado. A gente consegue perceber que parece que a gente já viu essas imagens em alguns outros lugares. E para quem consegue ler os hieróglifos, é muito interessante, gente. Parece que o hieróglifo ele se lê de trás para frente. Tem uma espécie de mangá também, é parecido, O mangá não tem essa questão de ler de trás para frente? Então, é parecido. Vamos lá. Dessa maneira, foi realizada uma arte anônima, pois o importante era a perfeição realizada das técnicas executadas, e não o estilo do artista. A dimensão das pessoas e objetos não caracterizava uma arte de proporções e distância,
mas sim os níveis hierárquicos daquela sociedade. Assim, o faraó era sempre o maior dentre as figuras representadas numa pintura. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre as cores e tintas na arte do Antigo Egito. As pinturas utilizadas nessas atividades artísticas do Egito, elas eram extraídas da natureza. O preto, que era chamado de Ken, ele é associado à noite e à morte. A cor preta era obtida do carvão, de madeira ou de pirolusite, que é um óxido de magnésio do deserto do Sinai. O branco era chamado de redge, extraído do cal ou do gesso, e o branco simbolizava a pureza da verdade, da pureza e da verdade. O vermelho era chamado desher, que representava a energia, o poder e a sexualidade, e era encontrado em substâncias ocres. O amarelo era chamado ketch e estava associado à eternidade e era extraído do óxido do ferro hidratado, que era considerado o limonite. O verde era chamado de wad, simboliza a regeneração e a vida e era obtido da malaquite do Sinai. E o azul é chamado de kezebge, extraído do carbonato de cobre e significava estar associado ao rio Nilo e ao céu. Turma, a nossa atividade será: vocês terão que analisar esse texto, né, pelo entendimento de vocês. Vocês vão criar uma obra, egípcia, tá? Pode ser um deus, pode ser uma figura, pode ser uma tumba. Vocês vão escolher, em que contenha o preto, o branco, o vermelho, o amarelo, o verde e o azul. Lembrando que essa atividade vai ser feita no nosso horário e eu vou estar lá no grupo para poder ajudar na atividade de vocês e tirar as dúvidas, ok? Turma, não se esqueçam também que na próxima aula eu preciso que vocês tragam ou massinha ou gesso. Gesso preferencialmente não, mas massinha, aquelas massinhas caseiras que se vende em lojas de departamento, né, 199, utilidade doméstica, pode ser aquela massinha, tá? Ou na Cepol mesmo, na material de artes, ou eu preciso que vocês tragam argila, tá? Vamos tentar procurar argila. Se vocês não conseguirem argila, pode ser a massinha, tá bom? Que a gente vai na próxima aula utilizar deste texto para realizar algumas esculturas egípcias, ok? Turma, no mais é isso. Eu espero que vocês se sintam inspirados nessa atividade e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo através do grupo do nosso WhatsApp, ok? Turma, boa aula, boa atividade e vamos lá, vamos agitar aí.